Queria que você trouxesse um pouco, Clé, sobre quando que você criou, o que você enxergou de oportunidade nesse mercado 50 a mais, que tem até um nome, né, para que você conte um pouquinho e aí a gente começa por isso. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Eu falo às vezes um pouco baixo e fico às vezes um pouco rouca, então qualquer coisa vocês me avisam. Dá para escutar? É um prazer de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, vai ser um papo muito gostoso. Então, o Silver Makers nasceu em 2019, né? Ele nasceu de uma forma muito espontânea, porque na época eu fazia muita palestra e nessa condição vinha muita gente perguntar para mim, dizendo assim: eu vejo tanta blogueirinha jovem e que fazem coisas e que ganham dinheiro com isso, e eu tenho uma página no Facebook, tenho uma página no Instagram, tenho 100, 150 mil seguidores, 200 mil ou menos às vezes, enfim, depende da pessoa, né? E eu queria saber o que eu faço, né? Eu comecei de uma maneira natural e tenho já todo esse desenvolvimento, o que eu faço? E eu comecei a achar que, somando isso com o meu conhecimento em longevidade e envelhecimento, as redes sociais eram uma potência para esse público. Ele era uma coisa de dar voz e dar valor a esse público. Então eu comecei a trabalhar com isso, comecei a identificar os influenciadores e para isso eu fiz, junto com o Google, uma primeira chamada de influenciadores, foi lá em 2019 mesmo. Então eu fiz posts no Facebook, chamei o pessoal e é engraçado porque na época a gente teve 80 inscrições e foram 14 pessoas se apresentaram. Dessas 14 pessoas, 5 ganharam uma monitoria nossa, né? Um workshop, a gente fez palestras, fizemos toda uma ação com eles. E hoje a gente tem uma lista de 1000 influenciadores. Então, só para vocês verem a diferença que foi daquela época de 2019 para agora, né? Aí a gente começou a entender esse mercado, mapeamos e hoje a gente tem uma lista de 1000 influenciadores que a gente trabalha e o que a gente faz? A gente desenvolve estratégia para marcas que querem se comunicar com o público maduro. Então, toda vez que a marca quer falar alguma coisa com o público maduro, a gente desenvolve uma estratégia, convidando, entendendo, fazendo uma seleção, um mapeamento dos perfis dos influenciadores, quem são eles, o que fazem, enfim, como é que eles se relacionam com seus seguidores. E aí a gente faz esse mapeamento, a gente estabelece também como é que eles vão se comunicar, se vai fazer um Reel, se vai fazer um Stories, dependendo da estratégia. E aí a gente apresenta para as marcas e aprova. Enfim, é um trabalho bastante estratégico, assim, é um planejamento mesmo que demora para ser feito, porque a gente tem que entender o tom de voz daquele influenciador, a gente tem que entender como é que ele se posiciona nas redes, se tem a ver ou não com as marcas. E aí a gente faz todo esse trabalho, a gente mergulha mesmo nisso e apresenta para as marcas. E hoje o Silver Makers tem aí vários clientes, nós crescemos bastante, graças a Deus, e nós estamos aí nesse mercado operacionalizando com esses influenciadores. E Cléa, você trouxe um pouco da diferença de 2019, com um número ali de, no fim, quantos foram selecionados? Só 5 no final? 5 no final. Mas poucos interessados. Sim. O que você acha que mudou de lá para cá? Mais pessoas acharam que aquilo era possível? Ou o que você acha que possa ter mudado? Então, eu acho que as redes sociais começaram a crescer e os maduros começaram a entender que aquele era um canal de comunicação possível e que era alguma coisa que eu posso me expressar, ou a partir de coisas que eu gosto de fazer, né? Então tem muita gente que fala de moda. E por que fala de moda? Porque sempre gostou de moda, mas não teve muitas vezes a oportunidade de falar, ou porque trabalhava, ou porque estava se dedicando à família, enfim, depende um pouco do que é. E começou a encontrar hoje uma maneira de se expressar, né?
Então, ou porque tem esse lado, né? Então eu me expresso melhor nas redes sociais. Tanto é que um dado interessante é que tem muito mais mulher do que homem. O homem é mais limitado, os homens têm aí uma dificuldade nessa parte de expressão, a mulher fala mais, comunica mais. E elas encontraram esse canal e começaram a se projetar, né? Então hoje a gente tem aí uma série de pessoas, cada uma falando sobre um estilo, né? Então tem muita gente que fala sobre um lifestyle, sobre envelhecer bem, tem pessoas que falam sobre menopausa, tem gente que fala de moda, tem gente que fala de beleza, tem gente que fala de viagem, tem bastante. Então, assim, depende muito daquilo que a pessoa gosta e entendeu. Eu acho que elas começaram a perder a vergonha, né? Se antes era algo que era muito para o jovem, hoje já não é mais. Então, eu posso me expor, eu posso ir para lá, que eu vou ter gente que vai me seguir, eu vou ter gente que vai me escutar. E talvez isso de entender alguém que abriu o caminho, outras viram que era possível e aí falam, opa, peraí, ou não vou ser julgada, ou aquilo pode ser para mim, eu já gosto e aí tem alguém que faz e é bacana. Então, falando sobre ser possível, a Cris também criou uma marca que hoje, eu falo, é um fenômeno, né, Cris? Até eu converso com algumas das suas clientes, tenho conversado aqui pessoalmente, entendido o que é que você enxergou como oportunidade no mercado, certo, que não são todas as marcas que tem. E eu queria que você trouxesse um pouco disso, do como você enxergou e o que você pensou para planejar e começar assim, vou começar com muito conteúdo, vou começar com um encontro, o que você viu que tinha como oportunidade porque era uma falta? Tá. Por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde, amadas. Eu sei que tem amadas aqui me assistindo. Gratidão, fico muito feliz. Tá sendo uma oportunidade incrível estar aqui, tô feliz demais, desafiador, né? A gente nunca tinha participado, mas enfim, voltando ao que você me perguntou, a marca Cris Morena, ela nasceu assim de um jeito muito natural, muito intuitivo e da necessidade de empreender mesmo, da vontade, da paixão. Eu sou uma apaixonada, né? Uma empreendedora apaixonada e eu acho que isso assim dá pra ver. As pessoas falam assim, seus olhos brilham, né? E ser apaixonada leva você adiante. Então, eu comecei muito intuitivamente, como muitas pessoas começam, como muitas mulheres se lançam para esse mundo de empreendedorismo, revendendo, né? Eu sou professora por formação, professora de ensino infantil, mas chegou uma fase da minha vida que eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar por conta própria. E isso também é desafiador, né? Você sair, você deixar uma zona de conforto e se lançar ao empreendedorismo, né? A pandemia veio aí e muita gente se reinventou nessa fase, né? Então muita gente vai entender do que eu tô falando. Que é você deixar o certo pelo duvidoso, que não deixa de ser, né? Você andar com as próprias pernas. Mas desde então, desde que eu comecei como sacoleira, muito de início, vindo aqui para o Brás, inclusive tem gente que não sabe que esse meu início foi vindo para o Brás, como muita gente faz, trazendo a mercadoria de vocês para lá, para Minas Gerais, e trazendo o meu tricô para cá. Então eu fiz por muito tempo essa ponte, né? E aos poucos, no começo, eu não tinha a menor noção de onde eu iria, né? Mas aos poucos, ao decorrer dos anos e tal, e de vivência, e de você começar a estudar, ponderar, se especializar, eu fui percebendo que eu conversava com um nicho muito específico, né? E aos poucos também eu fui me tornando uma mulher madura, né? Hoje eu tenho 47 anos, então o que eu percebi? A potência e o poder que é você estar à frente de uma marca quando você fala para o seu público olho no olho, frente a frente, de igual para igual, né? Porque eu estou à frente de uma marca, mas mais do que isso, eu estou dentro da marca, né? E é diferente quando você está dentro da marca, porque tem gente que está numa marca como gestora, como administradora,
Mas o que eu quero dizer, eu desenvolvi uma persona, né? A Cris Morena se tornou uma persona. Amada, amadinha. Uma amada, né? E desde sempre foi tudo muito intuitivo e muito natural. Eu sempre chamei as minhas seguidoras de amadas, né? E é assim que eu considero mesmo, pessoas muito queridas que me acompanham esse trabalho. E eu acho que isso foi gerando tamanha repercussão da pessoa se ver em mim, né? Numa mulher real, uma mulher negra, uma mulher que começou como tantas começam, e você poder falar assim, gente, tá dando certo, tá tendo repercussão, existe um mercado para isso, e pouco a pouco a gente foi se especializando, estudando o mercado e compreendendo que esse nicho é poderoso, né? A gente vê, a Cléia falou aqui, do quanto esse mercado está em plena expansão, né? Existe uma mudança de comportamento e a gente tem acompanhado isso assim de uma maneira maravilhosa, né? Eu estou inserida nisso todo dia e esse é meu público, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, porque a minha mãe, né, pode ser um exemplo perfeito. Eu coloco ela nos meus lançamentos, nas minhas lives, e as mulheres amam, as mulheres não, as pessoas no geral querem se sentir representada. Eu acho que o grande segredo é isso. Muito bom. Vamos pedir emprestado aqui? Tá. E imagina, Cléia, se a gente tivesse todas as marcas como Cris, né? Entendendo como conversar com esse público e até complementando, né, Cris? Você falou das idades, eu ainda não tenho, mas me identifico também. Também, é verdade. Tem algumas aventureiras. Não vamos colocar só esse nicho, né? Porque o público jovem também, né? As mulheres jovens também se identificam, né? Mas, especialmente, as que estão além dos 40, né? E isso que eu admiro demais, Cris, que você faz. A gente estava hoje pela manhã conversando sobre a importância da marca escolher quem é, o que a gente chama de persona, né? Assim, sim. Olhar no marketing, que é, define o cliente, entende com quem que você está conversando. Então não é que uma pessoa fora daquele nicho não vai se identificar. Pode ser que sim. Sim. Mas isso é a pergunta que eu queria trazer para a Cléia também. O quanto as marcas precisam entender se elas querem conversar com esse público e realmente mergulhar no tema, porque eu acho que tem muitas marcas, de vez em quando eu vejo isso, quer conversar com todo mundo. Sim. Então, a gente fala, quem que é seu cliente? Meu cliente, homem, mulher, todas as idades. Eu recebo, claro que pode receber as pessoas se identificarem, mas eu queria entender, Cléia, qual que é a importância e esse trabalho que vocês fazem junto às marcas, que seria incrível ter cliente só com uma Cris, né, do lado de marketing, mas junto às marcas, em relação ao briefing, na escolha, você falou de diferentes temas dos influenciadores, como a marca, como vocês ajudam a marca a entender se é esse público mesmo que elas precisam conversar e o tema na relação com eles? Então, tem alguns fatores aí, né? A gente está vivendo a revolução da longevidade, né? A população está envelhecendo. O Brasil tem uma curva de envelhecimento acentuada, mais do que alguns países que já apresentam esse envelhecimento, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2050 o Brasil vai ser o 6º país com a população mais velha do mundo. Então, a gente tem aí uma curva de envelhecimento. O IBGE saiu agora com o último censo, que inclusive já mostra isso, né? Antigamente a gente tinha uma pirâmide e hoje em dia essa pirâmide já está começando a ficar arredondada e ela vai se tornar uma pera futuramente. Então, nós estamos vivendo esse momento. As marcas têm que olhar para isso, né? A gente fez uma pesquisa em 2021, que é a segunda que eu vou falar. A 2019 foi a primeira, eu vou falar da segunda. Que mostra que 57% das pessoas acham que não tem produto e serviço para elas. 57% das pessoas acima de 50 anos. Então, é um número muito relevante, né? E o primeiro, Cris, nessa composição é moda e confecção.
Quer dizer, as pessoas acham que não tem nada para ela, que continuam ainda, quando pega aquelas pessoas mais velhas, continuam ainda com aquela roupa meio bege, meio de florzinha, muito séria, não acha que tem... Então, quando a gente se depara com isso, né, a gente olha e coloca isso. A primeira pergunta que a gente faz para as marcas é entendendo que quanto você vende para pessoas mais velhas, né, para pessoas acima de 45, 50 anos. Quando a gente vê isso, muitas marcas se surpreendem quando vão levantar, porque acham que a marca dela não é tudo isso. Não é uma marca para pessoas mais velhas. Então elas se surpreendem, elas começam a falar, ué, mas eu tenho tudo isso de gente mais velha que compra da minha marca? Tem porque a população está aí, ela está consumindo, isso é uma revolução mesmo, né? Cris, acho que eu vou precisar de uma água. Cris, não. Desculpa, eu começo a ficar um pouco rouca. Então, aí tem essa revolução que está acontecendo, a gente precisa olhar para isso. Essa é a primeira coisa que a gente fala. Como é que você olha e vê esse público mais velho dentro da sua composição? E aí muitos se surpreendem achando que tem um público mais velho e que não estava sabendo. E aí a gente começa a trabalhar isso, né? Hoje em dia tem muita marca que está voltada para esse público, né? E não é só aquela marca como a gente dizia antigamente, é bengala, é fralda, é casa de repouso, não. É marca, assim, é banco, é marca de alimento, é marca de cosméticos, muitas marcas voltadas a falar com esse público porque está entendendo que essa população realmente está envelhecendo. E essa é a economia prateada. É a economia prateada. Né? A economia prateada é a terceira maior economia do mundo. Ela vem depois dos Estados Unidos e da China. Então, como é que foi calculado isso? Isso é o consumo de todas as pessoas 50 a mais, de todos os produtos e todos os serviços. Se a economia prateada fosse um país, ela seria o terceiro maior país do mundo. Isso com consumo de pessoas acima de 50 anos. Não, isso é muito interessante. Interessante. Você trazendo essa visão como marca, sugestões e a gente olhando como uma grande oportunidade de negócio mesmo. E Cris, assim, me conta quem é a sua cliente, porque quando a gente pensa em conteúdos que a gente precisa não só criar, mas saber conversar de verdade, quais são os sonhos, quais são as principais queixas, das mais simples às mais complexas, o que elas chegam e sentam ali na sua loja, imagino que passam um tempo com você. Muito. O que trazem? Conta um pouco pra gente, quem que é essa mulher que veste Cris Morena, ama e se identifica no seu dia a dia? Sim. As minhas amadas, elas são propriamente dito mulheres reais, né? Tanto que eu levanto essa bandeira e assim, sem rótulo, né? A gente, uma vez eu já recebi perguntas, né? Mas por que mulher real? Toda mulher é real. Mas eu digo no sentido de quebrar mesmo, né? Essa coisa de estereotipo ou paradigma e tal. E você falar assim, eu converso com mulheres que conseguem se identificar desde uma mulher mais magra até uma mulher plus que ama a moda, ama peças coloridas, ama estar confortável, e as mulheres também mais velhas que se sentem representadas e que podem se vestir com muita elegância e se encontram realmente na marca, né? Hoje, quando a gente começou, nós trabalhávamos só com malha, com peças mais molinhas, com caimento bem confortável, que é característica até hoje. Mas nós estamos ampliando tudo isso, né? Então hoje a gente tem na nossa confecção o linho, o suede, que é essa peça que você tá, né? Que dá um caimento sofisticado, são peças bem pensadas, né? Então a gente tem esse público que realmente nos procura e que sabe que ali vai encontrar tudo isso unido numa peça, né? Realmente elaborada para ser usada no dia a dia, mas também ser usada num evento, ser usada num passeio. E é isso que a gente quer, né, na moda, estar bem vestida,
sem perder aquela alegria. A minha moda é alegre, é uma moda colorida, né? Vocês podem ver no stand mesmo, ou no nosso Instagram. É um Instagram colorido, né? A Cris Morena é colorida, não tem como a gente fugir disso, né? E assim, na essência da minha marca também, o que eu coloco é muito da minha personalidade, né? E eu falo assim que desde o processo criativo, vai muito da Cris Morena também, muito do que eu gosto, muito do que eu sou, né, na marca. E a gente consegue conversar com esse público que tem cada dia mais tido essa relevância, né, que seja ou me encontrando pelo Instagram ou encontrando no espaço físico, mas também eu percebi que existe uma parcela de um público apaixonado pela minha história, porque se inspira como empreendedora. Tem aqui amadas, né, que até me abordaram quando eu cheguei, que são de São José e contaram um pouquinho da história. E quantos relatos desse que eu recebo, né, de pessoas que me enxergam como alguém que deu certo, né, como uma marca que conseguiu uma relevância que tanta gente procura, né, que é desafiador. A gente sabe que o nosso cenário, o nosso país é desafiador, né, e você conseguir passar os anos, reforçar e conseguir ter uma marca conceituada, uma marca respeitada, eu me considero sim uma pessoa que tem isso como um público que me enxerga dessa maneira, alguém que conseguiu vencer ou que conseguiu estar num cenário de relevância, né? Isso é muito importante, porque daí você arrasta esse público que está ali te olhando como empresária, empreendedora, e as mulheres que também são apaixonadas pelos looks, pelo conceito, né? Por abrir esse leque de você conseguir falar com mulheres maduras, com mulheres plus size. Então é muito amplo e é muito rico, né? Um universo rico mesmo. Não, muito bom. Deixa eu pedir licença Tá. aqui. Eu acho isso muito do que a gente fala, né? Estávamos hoje em uma conversa dentro do mercado da beleza, falando sobre os diferentes nichos e o quanto, quando a gente quer conversar de novo, né, com aquela pessoa, a gente precisa trazer um tema real para a vida dela, até exatamente o que você trouxe. Porque mulheres reais, se todas são, sim. Mas por que fala só de fralda com esse público? Porque nada a ver. Então, assim, o envelhecimento, a gente fala muito sobre isso, ele é natural. E a gente vê de um tempo pra cá, de poucos anos pra cá, mulheres aparecendo nas redes sociais, mostrando o cabelo grisalho. A pandemia trouxe muito isso. Uma mudança o olhar de cenário, pra né? dentro com... Tudo bem eu ter essas características e não eu quero fugir delas o tempo todo, não estou me sentindo bem porque de alguma forma não me identifico mais naquele corpo depois de 2 anos da pandemia. Então, o que eu queria perguntar assim para vocês? O quanto essa mulher hoje precisa ser representada talvez nos temas mais básicos? Quais são essa que a gente fala muito de necessidades, mas quais são as principais conversas? Primeiro sobre as influenciadoras, que estão com você na Silver Maker. Quais são os temas que elas trazem e que vocês falam assim, isso funciona, isso roda? E aí, em contrapartida, você já deu o exemplo da fralda, que talvez não é só outro, mas o que não funciona, o que não faz sentido? Tá. Então, o que funciona muito, que eu vejo muito, é essa valorização desse envelhecimento natural, né? Então, assim, todo mundo que fala muito sobre isso tem muita adesão, porque o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas, a gente fala que não tem mais o anti-aging, tem o pro-aging, né? Porque as pessoas estão querendo ser o que elas são, estão querendo se libertar daquela ditadura da juventude, não estão mais querendo ficar parecendo mais jovem do que são. Ontem até, engraçado, eu li um negócio da Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, que está fazendo 80 anos, ela falou que ela passou a vida inteira mentindo a idade, porque a mãe dela dizia que ela tinha que mentir a idade. E aí ela, de repente ela assumiu, ela falou, não, eu tenho 80 anos mesmo, né? Então acho que isso está acontecendo de uma maneira geral.
Então, quando a gente fala influenciadores que valorizam isso, aquelas que assumem seus cabelos brancos, mas que não só assumem, assim, tem uma influenciadora que deixou o cabelo branco e recentemente tingiu o cabelo. Ela falou, eu cansei, a gente é assim. Uma hora a gente está de um jeito, outra hora a gente está de outro. Então, assim, é essa liberdade, né? Essa liberdade que eu tenho de assumir o meu momento. Qual é o meu momento, né? Então, acho que isso faz muito sucesso, né? As pessoas gostam muito disso, perguntam, a moda é sempre um sucesso, né? Tá aí a Cris que fala sobre isso e tá certo, né? E o que não funciona é muito essa coisa assim que eu acho quando a gente entra, porque, gente, a gente também não pode vestir um óculos cor-de-rosa e dizer que está tudo bonito, né? Envelhecer tem seus desafios, né? Então, acho que quando a pessoa assume isso e fala, a coisa funciona. Quando ela não assume, que ela tenta disfarçar, ou que ela começa a ficar, sabe, numa área onde fica meio nebulosa, ela não se assume, ela não se coloca, eu acho que aí a coisa pega mesmo. Aí os seguidores não querem saber de gente assim, eles querem aquela pessoa que eu me identifico com essa pessoa do jeito que ela é, né? Então, acho que é um pouco por aí que eu teria que ir olhando esses dois lados. Legal. E, Cris, essa conexão é tão forte sua com as clientes, eu entendo que praticamente você se torna uma terapeuta ali de dia a dia, de escutar, você tem uma escuta muito ativa, uma percepção sobre se a mulher está sentindo bem naquilo. Já fiquei espiando você atendendo e realmente impressionante ver esse seu olhar pro cuidado, para que ela se sinta bem, para que ela esteja na sua maior potência. O que hoje, pensando assim, no nosso público, a gente conversa com mulheres de diferentes idades, o que hoje você deixa de mensagem, assim, para o que cada uma pode pensar todo dia? Tem dia que a gente não acorda bem, imagina com filhos, família, muitas coisas acontecendo no dia a dia. O que você deixa, assim, para que todo mundo pense em dias mais difíceis, mas quase que a conversa que você faz com as suas clientes, se pudesse resumir em algumas frases, enfim, quem seria a Cris deixando um recado para as amadas, principalmente? Tá. Posso só fazer um complemento do assunto que você estava falando, do que funciona, né? Eu falo assim que foi uma grande sacada na minha história também, na minha vida, né? E tem sido o fato, daí você também vai entender, Cléa, de que quando eu me posicionei à frente da marca e como persona e mostrando o meu produto, as pessoas me enxergaram de jeito diferente. Por quê? Como proprietária de marca, eu converso com muitos outros empresários também que ainda não saíram, não romperam isso, vamos dizer assim. E eu falo que é uma grande sacada. Por quê? Porque existem marcas incríveis, que tem um público incrível, com potencial econômico e tudo para consumir, mas que acaba errando na maneira de mostrar. Por que eu estou falando isso? Um público que daí, vamos supor, tá? A gente está aqui no meio de tricô. Você faz um tricô muito bem elaborado, um casaco e tal, e tal, e tal. Quem vai usar? É a menina de 15 anos ou é a mulher de 40, de 50, de 35? Que já tem um poder aquisitivo e tal. E daí o que eu vejo que muitas marcas fazem na hora de fotografar a sua coleção, na hora de mostrar o seu Instagram, na hora de mostrar o seu produto, coloca a menina que não representa, né? E claro que tem muito público para todas essas meninas, para todas as mulheres, para todas as pessoas, né? Mas é o que eu estou falando de público-alvo, né? Então, quando eu me posicionei com as minhas imperfeições e como mulher real, eu falei, gente, as pessoas estão se conectando demais com isso, entendeu? Poxa, a Cris faz isso, ela mostra o produto dela, ela fala da loja dela, ela mostra o dia a dia, a rotina, né? O que está por vir no lançamento da coleção,
né? E quando a gente ainda nem falava de marketing de influência, eu já fazia marketing de influência, né? Eu já estava fazendo, porque eu estava ali todos os dias mostrando a minha vida, o sapato que eu uso, o cabeleireiro, enfim. E tudo isso arrasta, né, gente? É uma conexão incrível. E tem marca que ainda não despertou para isso, né? Mas voltando na pergunta... Não muito importante. Muito importante, né? Então eu acho que precisava fazer essa colocação aqui. E assim, voltando na pergunta, sim, as amadas se tornam assim, eu falo que eu acabo virando até confidente, porque a gente recebe assim mensagens gigantescas, né? É claro que eu não consigo ver todos os directs hoje em dia, tem a minha equipe para isso também, mas são mensagens maravilhosas que chegam a ser assim emocionantes, né? De pessoas, Cris, depois que eu te conheci, eu só usava preto, eu tinha muita dificuldade de conseguir conciliar cores, combinar e tal e tal. Nossa, que legal, você conseguiu abrir meus olhos para isso, você conseguiu ampliar os horizontes do que eu uso, do como eu posso me posicionar, o que eu devo usar. Então isso é incrível, né? E todos os dias a gente recebe mesmo mensagens maravilhosas e pessoas que viajam, né? Eu já recebi gente da Argentina que viajou porque conhecia o Instagram, um casal que veio e falou que o sonho da esposa era estar na loja, né? E isso é diário, né? É todos os dias. Eu recebo mulheres de verdade, gente, do Brasil todo, né? Pessoas que vêm de longe, Brasília, Rio Grande do Sul, de todos os estados mesmo, para conhecer o espaço, para conhecer o trabalho, para me conhecer e para falar essas coisas, né? Da vida. Então, o que eu deixaria de mensagem? Que tudo que a gente começa com muito amor, né? De repente você não tem tudo que você precisa, não vai ter tudo no momento certo, não existe talvez o momento certo, mas se você tiver paixão em primeiro lugar, né? Para você sonhar e respirar aquilo todos os dias, fazer de um jeito que você passe a sua verdade, sem querer ser personagem, mas sabe, se posicionando e acreditando no seu potencial. O que eu tenho de único? O que eu tenho de melhor? O que eu tenho que só eu posso fazer e ninguém vai fazer no meu lugar? E você mostrar essa verdade. A internet está aí, gente, é uma ferramenta de trabalho valiosa, né? Então escancara mesmo, sem vergonha de ser quem você é. Mostra o seu potencial. Então eu acho que é isso, é você encorajar e falar assim, eu posso. A Cris começou desse jeito, sem ter nada, né? Eu tinha na época um celular Xing Ling, né? E não adianta você pensar assim, eu só vou fazer o vídeo quando eu tiver um iPhone, ou eu só vou fazer quando eu tiver um estúdio, quando eu tiver a luz própria, perfeita. Não. Use as ferramentas que você tem, as armas que você tem, o potencial que você tem e se aprimore dia a dia, com paixão, com conhecimento e com muita fé, né? Eu sou uma mulher de fé, então com muita fé em tudo que você faz, que você pode ter certeza que brilha, a pessoa enxerga. Olha, eu estou ao lado dela e vi os olhos encherem d'água logo que ela começou a falar. Então, não sei se dá pra sentir assim, é vibrante, né? Quando a gente percebe mesmo, é um amor pelo dia a dia, é o cuidado. É o cuidado. E isso a gente, assim, eu pelo menos fico apaixonada mesmo de conhecer empreendedoras como você, Obrigado. Sei que vocês mesmo transformam. E eu tô aqui, né? Eu poderia falar assim, eu vou trazer minha marca, vou trazer minha loja, vou trazer minhas peças e vou trazer minha equipe. Mas eu estou aqui, a gente vai ficar aqui e eu falo assim, isso aí faz a diferença. Porque você já pensou, a mulher que está aqui e que viajou ou que veio, que tirou um tempo, saiu lá do escritório, do trabalho, cadê a Cris? A Cris está aqui. Isso é muito importante. Muito bom. Tá, eu ia fugir um pouco do script agora também. Quando vocês começaram a trazer, você trouxe um ponto muito importante, né, Cristi? O quanto a gente se vulnerabiliza. Então, eu sempre cito Brené Brown, uma grande referência de vida. Brené é uma pesquisadora que fala muito sobre vulnerabilidade, que é isso do você se expor em alguns momentos, não expor de rede social, sim, mas de abrir sobre sentimentos, de conversar sobre outros. E você trouxe pontos, né, Cris?
você conseguiu se conectar com mulheres mostrando uma rotina que era possível, que você começou fazendo o vai e vem, depois construiu a marca, vida real. A vida real mesmo. Então o que eu queria fugir um pouco do script, assim, e super agradecer a presença de quem está aqui, falando sobre grande referência, não sei se vocês sabem, mas quem toca a feira desde o primeiro ano é minha mãe, Dona Sônia Sodré, CEO do evento como um todo e do grupo. E eu quero pedir para que ela sente aqui ao meu lado, por favor, Sossô, que eu nem combinei isso com ela. Maravilhosa. Vem aqui pra gente fazer. Ela está de Cris Morena. Eu vou pedir uma coisa, que é para que vocês falem, e a gente vai começar por aqui, estender para cada uma falar, e eu falo de cada uma, por favor, que está sentada. Pensando na palavra envelhecimento, qual que é a primeira palavra que vem na mente? E aí eu começo para que vocês falem. A minha é cobrança. A minha também é cobrança. E eu acho que quando a gente começa a envelhecer, vem muita cobrança em cima da gente. Quando eu virei a chave do meia, quando eu virei a chave do meia, foi no dia que eu completei 6.0, foi o maior dia da minha frustração na minha vida. Eu não entendia por quê. Eu acordei no dia seguinte e me senti a mulher mais frustrada do mundo, porque eu senti que eu estava no topo e que daquele momento eu começaria a decair. Mas aí, como eu sou uma pessoa de muita fé, de muito otimismo, eu falei, vou fazer dos meus pós-60 os melhores anos da minha vida. É isso aí. E aí foi quando eu me encontrei na realidade, né? Porque realmente não é fácil. E fazendo uma colocação, Cris, melhor anos da minha vida, inclusive como empresária, eu fui até fabricante e tudo, foi os anos que eu falo que é a idade da loba, os 40. 40. Então curta seus 40. A gente chama de idade, não é a idade da loba. É verdade, são os melhores anos da vida da gente. Então os 40 até os 50, olha, curta esses últimos anos, porque é o ano de muita energia, de muita força, de muita vibração. Né? E eu achei lindo você fazer uma colocação das minhas palavras, né? Inclusive hoje de manhã até chorei exatamente com as palavras que você usou hoje, que eu acho assim, de uma extrema importância para o sucesso. É colocar a paixão à frente. Paixão, o amor, verdade. A fé principalmente. Então, olha, parabéns. Eu me orgulho de ver pessoas como você e que me inspira bastante, que eu tenho uma vida assim bem, né? Real, de verdade, e é muito gostoso saber que existem mulheres que faz esse mundo virar e que faz a diferença quando a gente encontra pessoas assim. Então, parabéns de verdade. Obrigada. Que Deus continue te dando essa força, essa vibração e curta muito até o seu ponto zero, porque é 6.0, que aí você vai ver que a cabeça muda um pouco. Muda, imagino. Não é tom de despedida, porque eu ainda quero fazer uma rodinha de perguntas para vocês, Tá. de todo mundo, e queria que vocês trouxessem uma palavra que envelhecimento talvez venha na cabeça, assim, não que representa, mas que vem na cabeça quando pensa na palavra envelhecimento. A senhora fica com cobrança também? Eu acho que na fase que eu tô ainda seria desafio. Desafio? Porque eu percebo, claro que a gente vai percebendo, mudanças demais, né? Então, aquele ânimo que você tinha para acordar super cedo, mesmo depois de dormir super tarde, parece que muda. Daí começam umas dores, você tem que dar mais atenção para sua lombar. O salto que eu amo, você já também não consegue manter tanto do mesmo jeito. Depois vem os quadradinhos. Né? Então são mudanças, são desafios. Eu acho que eu ainda estou nessa fase assim de sentir tudo isso como um grande desafio mesmo, uma grande mudança que está vindo, mas que eu tenho consciência que ela chega. Legal. E você, Cléia? Olha, para mim, um pouco diferente de vocês, é liberdade.
Eu acho que quando a gente chega nessa idade, nos 60 anos, a gente assume esse envelhecimento e assume de uma maneira muito verdadeira. Claro que a gente tem que se cuidar, como a gente tem que se cuidar em qualquer etapa da vida da gente, né? Tem uma frase do Abílio Diniz que ele diz que aos 29 anos ele foi no médico, o médico falou: se você viver desse jeito, você vai ter um infarto daqui a pouco. E ele começou a se cuidar aos 29 anos. Então, quando a gente assume isso, que a gente chegou nos 60 e que a gente está bem, que a gente está saudável e que isso faz parte da vida, a gente se sente livre. Pelo menos é assim que eu me sinto. Legal. Liberdade. Tá. Obrigada. Deixa eu perguntar para vocês, se quem está assistindo, desculpa, seu nome? Fábia. Fábia, qual palavra vem na cabeça? Realização. Realização. O seu nome? Fabrícia. Fabrícia. Qual que é o nome que vem, ou a palavra que vem? Cobrança. Cobrança. O seu nome? Meu nome é Márcia Santos, Márcia. sou jornalista, tenho um portal de viagem. Legal. E para mim, o que vem à cabeça é realização de sonhos reais. Realização de sonhos reais. Porque eu acho assim, com o passar do tempo, você pega alguns sonhos e coloca em segundo plano. Mas eu sempre me cobro. O sonho que eu tenho é este, então é este que eu quero seguir. Porque onde estão os nossos sonhos de antes? Sim, Aonde sim. eles foram parar? Essência, né? E aí É a gente tem que conectar. sempre, na minha opinião, né, é rebuscar essa coragem de realizar esse sonho. Legal. Muito obrigada. Dona Milda, que fez ontem aniversário, maravilhosa. 60, maravilhosa. Ela é uma parceira que está conosco Uma querida, também há né? muitos anos. Um grande sucesso aqui, com muitas pessoas responderam, viu, meus stories dizendo: eu amo o atendimento dela, eu volto todo ano porque ela me atende muito bem. Qual palavra vem em mente quando a senhora pensa na palavra envelhecimento? Realização. Que legal. Por gentileza, seu nome? Sibeli, Sibeli. eu penso em coragem, penso em amor, realização, Coragem, amor, realização sonho. e sonho. Bom, obrigada. Da senhora, por gentileza. Clélia. Léria. Lélia. Lélia. É. Legal. Humanidade. Humanidade. Legal, obrigada. Deixa eu perguntar para as senhoras que chegaram, moça ali atrás também, o nome de vocês, por favor. A gente está num momento bem rapidinho aqui. E uma palavra que vem em mente quando a gente fala a palavra envelhecimento. O que vocês pensam? Pergunta pro Sandrão. Maturidade. Já é o gancho do que eu quero. Parcela de perguntar homem. aqui. Seu nome? Ana Paula. Obrigada, Ana. Ana Maria, qual que é a palavra que vem em mente quando a senhora... Cuidado. Verdade. Cuidado. Muito bom. Sandrão, falaram para perguntar para você aqui. Liberdade. Boa. Muito bom. Caroline. Oportunidades. Muito bom. Verdade. Nunca é tarde demais. Obrigada, viu, pela participação também de vocês, pela presença aqui. Acho que eu queria pedir para que vocês respondam e a gente vê se tem mais alguma pergunta das meninas sobre o que a maturidade trouxe para vocês. Maturidade em relação à vivência, a ter passado por coisas que antes, né, as meninas não sabiam o que estar hoje nessa outra fase de vida que é tão linda, tão nobre, trouxe para vocês. Começando por ela? Tá bom. Começando por mim? Por favor, Zé. Bom, para mim trouxe muita oportunidade, assim, eu comecei a empreender, eu sou publicitária de formação, trabalhei anos em várias agências de publicidade e comecei a empreender quando eu tinha 56 anos.
Então, e foi uma oportunidade de eu entrar nesse assunto de longevidade, né? Eu me conectei com algumas pessoas, meio sem querer, que estavam falando, olha, a população está envelhecendo, a gente precisa olhar para isso, vamos olhar para isso, vamos ver, vamos estudar. E eu me interessei pelo assunto e me conectei com isso e comecei a aprender. E aí eu estava numa agência de publicidade na época, uma agência digital. Depois de um ano, eu fiquei aí no pé em cada canoa ali, mas depois de um ano eu me desliguei e comecei a empreender. E isso me abriu o horizonte, né? Eu comecei a ver que eu era capaz de fazer, que eu era capaz de produzir, que eu não tinha chefe, que eu não dependia de ninguém. E eu comecei realmente a fazer as coisas. Hoje eu tenho 2 empresas que, graças a Deus, estão indo muito bem. Então, e eu comecei com 56 anos. É isso, gente. Acho que, para mim, o que fica é a oportunidade. E o que fica como palavra final, se é que a gente está falando assim, é que aquilo um pouco que a Cris falou, que é coragem, né? Que é confiança, confiar em si. Vai adiante, gente. Vamos fazer a coisa acontecer. Se eu tenho vontade, se eu sei aquilo que eu quero, se eu tô nisso, vamos fazer acontecer. Eu acho que é isso, é confiança e coragem. É, isso mesmo. Obrigada, gente. Deixa eu fazer. Tá. Ah, pode fazer. Não, é só a mesma pergunta, Cris. Por gentileza, o que você hoje quase que falaria para a Cris menina? O que você enxergou que mudou nesses anos de vivência na sua vida? Tá. Sem dúvida nenhuma, autoconhecimento. Que a Cris menina não se conhecia, né? Ou não se valorizava, ou realmente não sabia desse potencial, né? Que hoje eu consigo enxergar e falo assim, só o tempo mesmo, né? Só as experiências, só o que a gente vive, só o que a gente colhe, só o que a gente consegue produzir para ter essas respostas, né? Então, eu acho que é autoconhecimento mesmo, de você se olhar e falar assim, poxa, quantos medos ou quantas dúvidas que agora são respondidas, né? E a maturidade é maravilhosa por isso, né? E eu sou uma pessoa tão empolgada que eu fico assim, gente, ai, meu Deus, eu ainda quero fazer tanta coisa na minha vida, eu ainda quero fazer tanta coisa na minha vida, que eu fico assim, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Porque parece que é uma, né, realmente é um vulcão que a gente tem de vontade e de idealizar coisas, né, que eu quero que dê muito tempo, né? Mas é isso, a gente tá correndo atrás, todo dia. Obrigada. E você, Sussu? Eu aprendi, né, eu concordo com a Cris, eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Eu agora, na longevidade, né, eu aprendi a me conhecer melhor. Estou respeitando um pouco mais a Sônia, né, principalmente depois da pandemia. Então eu tenho mais paciência em ouvir, em sentir, em entender o que é a maior necessidade do interior da Sônia. Porque antes eu me preocupava muito com o meu externo, com atender as pessoas e preocupada com família, com todos. Hoje eu estou voltada um pouco mais para mim e aprendi a dizer não, que eu não sabia. Estou aprendendo, inclusive, tentando praticar um pouco a não... Isso é importante. A dizer não, porque a gente, como vó, sou mãe de 4 filhos, vó de 3, né? 3 bebês ainda. Então a gente acaba se envolvendo de uma tal forma, empresária, com vários compromissos. Então a gente vai se envolvendo de uma tal forma que quando você se depara, você não está vivendo você mais, você está vivendo para os outros. E aí depois da pandemia, inclusive o período da pandemia, eu comecei a pensar e aprendi. E estou praticando, tentando praticar um pouco isso. A Raquel fala muito, mas a senhora precisa de uma terapia acompanhada para ajudar a senhora.
Eu concordo, não discordo dela, mas ao mesmo tempo eu acho que o importante é eu primeiro tentar me conhecer melhor, né? Depois posso até procurar ajuda, enfim, mas eu estou muito feliz com essa descoberta. Que bom. Eu acho que eu estou me ajudando bastante. Que bom. Maravilha! Acho que até para compartilhar com vocês, deve ter uns 8 anos que eu gravo conteúdo aqui, não sei, é a primeira vez que minha mãe está sentada ao meu lado aqui. Ai, que bom. Eu tô Olha. feliz, emocionada. Gravaremos mais. Normalmente eu venho gravar, ela é muito complementar, né? Ela fica nos bastidores ali, fazendo tudo acontecer. Eu venho gravar, fazer muita coisa quase que pra fora também do evento. Então, obrigada, mãe, por estar aqui. E sim, eu não sei se vocês têm filha, mas eu brigo mesmo. Nosso maior briga em casa é que eu falo pra ela, tem que se cuidar, tem que parar, tem que ter um momento seu. E parece que eu falo pra ela, o principal, falando pra Raquel do futuro. Toda vez eu falo assim, mãe, eu só tô brava, tô chateada porque eu tô falando pra mim no futuro. Assim, eu vejo muito nela. Nossa, é verdade. Então a gente também só olha pra quem a gente ama, né? Pra quem a gente cuida. Então, se por acaso os filhos de vocês falam pra vocês se cuidarem, pra sair com as amigas, pra ter um tempinho sozinho com vocês, ou terapia, que a senhora citou, eu acho que é bem importante ter ferramentas de autoconhecimento como um todo. Escutem também, que é de coração, né? Assim como tudo que vocês falam, a gente escuta. Mas queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Eu acho que, de novo, imensamente grato, nós como Feira da Moda Inverno, receber mulheres como vocês que estão aqui, complementam isso da nossa trajetória de mais de 20 anos. É um ambiente familiar, não só pelo trabalho aqui, mas por muitas famílias que estão ali dentro, novas que estão chegando, como Cris, Sandrão, que engrandecem tanto esse evento que a gente tem tanto carinho. Então, muito obrigada. Eu acho que pelo tempo a gente pode ficar aqui, se alguém tem uma pergunta, um bate-papo, mas em nome de todo mundo, mais uma vez dizer que isso aqui, durante esse período que estamos aqui, é a casa de vocês também, e que se sintam à vontade e cada vez mais empoderadas, que é o mais importante, né? Dentro de cada essência, de cada ferramenta. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Uau. Muito bom.